Olá, galera da primeira e segunda etapa, porque os conteúdos são os mesmos, os exercícios são os mesmos, tá? Devido a essa pandemia, a gente está resgatando alguns conteúdos que vocês não viram lá na primeira etapa, estão vendo agora na segunda, e os da primeira etapa estão vendo normalmente na primeira. Como nós já vimos igualdade entre conjuntos, lembra que nós falamos naquele primeiro vídeo que seria igualdade, operações conjuntos e intervalos. Já vimos igualdade, agora a gente vai dar uma rápida pincelada aqui nas operações. As operações, elas são união, interseção e diferença. Vamos começar pela união. O que a gente precisa saber da união? O símbolo, olha, esse U aqui é união, tá? Ele fica entre dois conjuntos. Como sinal de mais na hora de adicionar 2 mais 3, o mais ali vai fazer o mesmo papel, o U aqui, a união, tá? Então, só que não vai ser entre números, vai ser entre conjuntos. Então, quando aparecer este símbolo aqui, você já sabe que é a união entre dois conjuntos. No caso aqui, olha, o nosso exemplo, conjunto A, 0, 1, 2, 4, conjunto B, 0, 1, 2, 5 e 6. Aí, eu quero calcular, olha aqui, eu quero calcular o conjunto união de A com B. Olha, A, união B. A gente lê esse símbolo união. Então, A união B é você colocar todo mundo no mesmo saco. Só que na hora que você for colocar todo mundo no mesmo saco, no caso aqui o saco seria entre chaves. Você não pode ter elementos repetidos, tá? Então, observe aí, ó, o conjunto A, 0, 1, 2, 4. E o conjunto B, 0, 1, 2, 5 e 6. Então, eu vou pegar todo mundo e colocar aqui dentro. Mas na hora de colocar, por exemplo, 0 e 0, eu coloco só um 0. 1 e 1, eu coloco só um 1. 2 e 2, eu coloco só o 2. O 4, só ele mesmo vai para dentro. Aí tem o 5, que não se repete, vai para dentro, e o 6 vai para dentro. Então, pronto, eu fiz a união de A com B. Tá ok? Olha aqui, ó. Observação. Não repetimos elementos em um conjunto. Agora nós iremos ver a interseção, pessoal. Olha a interseção aqui. Vou só mudar aqui, tá? A interseção. Mas antes da interseção tem outro exemplo, olha, de união. Olha aqui. Conjunto N, 1, 2, 2, 3, 9. O conjunto N, 3, 4, 5 e 6. Aí nós vamos fazer a união, olha. M unido com B, M união com B. Olha só. Pega todo mundo e coloca aqui. Observe que o conjunto M, ele tem 1, 2, 2, 3 e 9. Você só considera esse aqui, o outro você não considera. Tá bom? Aqui, ó. 1, 2, 2, 3 e 9. Então, tá repetindo, você só considera esse 2 aqui, tá bom? Se eu perguntasse aqui, ó. Aqui, se eu perguntasse, quantos elementos tem esse conjunto? Se você não soubesse que não poderia repetir, você ia me dizer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Não são 5 elementos que tem aqui. Só tem 1, 2, que aqui é um só, 3, 4 elementos. Deu para entender? Então, esse que está se repetindo, você conta só uma vez. Mas vamos voltar para a união. A união é colocar todo mundo aqui dentro de chaves. Aqui, ó. M, união com N. Então, eu peguei, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9. Peguei tudo e coloquei aqui, ó. Tá bom? Beleza? Agora, vamos para a segunda operação. A segunda operação, ela tem como nome, ó, interseção. Aqui se escreve intersecção, mas você acaba lendo interseção. O símbolo é o U de cabeça para baixo, ó, o U de cabeça para baixo. Você lê isso interseção. Então, o que é interseção? Eu não escrevi aqui, mas você escuta o que eu vou falar. A interseção entre dois conjuntos, a resposta da interseção entre dois conjuntos são os elementos repetidos. Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Conjunto A, 1, 2, 4 e 5. Conjunto B, 2, 4, 6, 7. Aí eu quero saber a interseção B. Olha, o U de cabeça para baixo, interseção. Então, o que é a interseção? É o conjunto formado pelos elementos que se repetem, ou seja, que está no conjunto A e também no conjunto B ao mesmo tempo. Então, quem se repete? Olha, 2 e 2, então, resposta. Quem é o outro que se repete? 4 e 4, então, está aqui a resposta.
Por que que o 1 não entrou aqui? Porque não se repete. Por que que o 5 não entrou aqui? Porque não se repete. Por que que o 7 não entrou aqui? Porque não se repete. Beleza? Então, a interseção entre dois conjuntos é formada pelos elementos que se repetem. Agora, olha o segundo exemplo aqui, pessoal. Dá uma olhadazinha aqui, ó. Conjunto M, 1, 2, 9. Conjunto N, 7, 8, 9. Olha, M interseção N é igual... Vamos ver, tem elementos repetidos? Você observa que não tem elementos repetidos, tá bom? Então, se não tem elementos repetidos, a interseção é o conjunto vazio. O conjunto vazio, olha, pode ser entre chaves sem ninguém, ou pode ser esse símbolo. Esse símbolo aqui representa o vazio, ok? Isso é interseção. E o último, a gente chama de diferença entre dois conjuntos, tá bom? Diferença. Já vimos a união, já vimos a interseção e agora nós iremos ver o que? A diferença entre dois conjuntos, tá bom? Diferença entre dois conjuntos, ó. Símbolo é o sinal de menos, tá aqui, ó. Então vamos lá. Tá aqui dois conjuntos, ó. Conjunto A, 0, 1, 2, 3, o conjunto B, 3, 5, 6 e 7. Aí vamos verificar qual é a diferença de A e B. Como é que a gente lê isso aqui? A menos B. Então, A menos B, vamos raciocinar. A menos B. O que ele está me dizendo, esse sinal de menos? Que eu vou atrás dos elementos que tem A, mas não tem B. Por isso que é A menos B. Olha os números que apareceram aqui, 0, 1 e 2. Por que, professor, 0, 1 e 2? A menos B é o que tem A e não tem B. O que tem A e não tem B? O 0 tem A, ó, não tem B. Então, é resposta. O 1, ó, tem A, mas não tem B. É resposta. O 2 tem A, mas não tem B. Tá aqui, resposta. O 3, olha só, tem A, mas tem B. Então, não serve. Então, a resposta de A menos B é 0, 1 e 2. Agora, ao contrário, B menos A. Aí você vai raciocinar ao contrário. B menos A é o que tem B e não tem A. O que tem B e não tem A? O 3 tem B, tem A. Então não serve. O 5 tem B e não tem A. Serve. O 6 tem B e não tem A. Serve. O 7 tem B e não tem A. Serve. Então B menos A é o que tem B e não tem A. Beleza? Agora aqui a gente vai finalizar com os diagramas de Venn, da união, da interseção e da diferença, tá? Olha como é que fica o diagrama da união, ó. O diagrama de Venn são esses círculos aqui que estão o quê? Se cruzando, se cortando, tá bom? Então vejam só, eu peguei o conjunto A, essa bola aqui, ó, conjunto A, e peguei o conjunto B, outra bola, passando pelo A, se entrelaçando, é o B. E eu pintei todo mundo. Quando eu pinto todo mundo, eu estou dizendo que esta representação é da união de A com B. Agora, olha a interseção, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Olha a interseção. Peguei os mesmos círculos entrelaçados. Olha só onde eu pintei, bem aqui, ó. Por que eu pintei só essa região? Porque a interseção, lembra? É o que tem um e tem outro, repetidos. Então, qual é a região que pertence tanto a A quanto a B? Essa aqui do meio, ó. Ela pertence tanto a A quanto a B. Então, essa região é a região de interseção. E aqui você tem o da diferença. Ó. Vou ajeitar um pouquinho aqui, ó. A diferença daqui para o final. Olha a diferença, pessoal, aqui, ó. Tem 2 de diferença aqui, presta atenção, ó. Um é A menos B. A menos B, lembra que nós explicamos anteriormente, é o que tem A e que não tem B. Então, qual é a região que é somente de A e que não é do B? Aí eu pintei só esse pedaço aqui, ó. Essa região é somente do A e não é do B. Então, esse diagrama aqui, essa representação, é a representação de A menos B. Agora, olha de B menos A. É o contrário. É o que tem em B e não tem em A. Então, qual é a região somente do B? Essa daqui, ó. E que não tem em A. Tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês. Até logo, um forte abraço. Não se esqueça de deixar o joinha lá.